Famoso por sua simetria quase perfeita. Conhecido no mundo inteiro como símbolo da Índia. É reconhecido pelas Nações Unidas como uma das estruturas mais importantes já criadas. Uma demonstração material da devoção de um rei por sua rainha. Para a maioria dos que o visitam, é um símbolo do amor. E a história por trás dele é extraordinária. Mas a identidade do arquiteto é um dos maiores mistérios do monumento. Também se diz que o homem por trás da estrutura, Shah Jahan, iria construir um segundo monumento. Um Taj negro. Investigando suas origens na arquitetura islâmica e através de provas arqueológicas, revelaremos a verdade sobre essa joia na coroa da Índia, ao abrirmos os arquivos confidenciais do Taj Mahal. Arquivos confidenciais. Taj Mahal. Um dos maiores casos de amor na história da Índia chega ao fim. O imperador Shah Jahan chora a perda de sua amada esposa, Mumtaz Mahal. Como expressão de seu amor, ele cria uma das mais magníficas edificações já construída. O Taj Mahal. O Dr. Giles Tillotson é historiador arquitetônico. O Taj Mahal é talvez uma das mais públicas declarações de amor que já se viu. A história humana, a história de amor, o marido entristecido, a esposa linda, penetraram tão fortemente na nossa imaginação que quando nos aproximamos é quase como se não nos aproximássemos de uma edificação, mas de uma relação ou de uma pessoa, como se o Taj Mahal fosse a encarnação da própria Mumtaz Mahal. Mas diz o mito que Shah ainda não terminou. Ele pretende fazer um segundo monumento do outro lado do rio Yamuna. Há muito tempo existe o mito de que a intenção de Shah Jahan era construir sua própria tumba como uma réplica do Taj, mas em mármore negro, não branco. Mas antes que ele possa começar a trabalhar no outro Taj, é colocado em prisão domiciliar pelo próprio filho, ansioso por tomar o poder à frente de seus irmãos. O segundo Taj não é construído. Em vez disso, Shah é sepultado ao lado da esposa no Taj original. É uma história fascinante. Mas será verdade? 1631, quase 30 anos após a morte da rainha Elizabeth I. As fronteiras do Império Mogol se estendem do que é hoje o Paquistão, atravessando Bengala até o sul da Índia. Merin Shida Razvi estuda atualmente os mausoléus mogóis. Os mogóis são os governantes islâmicos da Índia. São descendentes de Gengis Khan e muito orgulhosos de sua herança. O líder mogol Shah Jahan está em Burhanpur, em campanha militar. Com ele, uma de suas esposas. Shah Jahan teve 3 esposas. Mumtaz foi, na verdade, a primeira esposa com quem ele se comprometeu. Mas na época do noivado, ambos eram crianças e o casamento não foi realizado naquele momento. Mumtaz Mahal era a neta de um cortesão mogol de alta posição. Embora o casamento tenha sido arranjado por razões políticas, com o tempo ele se tornou algo muito mais profundo. Eles se tornaram muito unidos e fica claro pelas fontes contemporâneas que existia um forte laço de afeição entre eles. Com 19 anos de casados, Mumtaz acompanha o imperador na campanha do Planalto de Deccan. Ela está nos últimos meses de gravidez de seu 14º filho. Uma das características da vida de Mumtaz Mahal é que ela acompanhou o marido em muitas de suas campanhas. Ela não ficava no opulento palácio em Agra, mas suportava com ele as condições de viagem.
Em junho daquele ano, Mumtaz dá à luz uma menina, Gauhar Ara. Mas o parto é demais para a rainha de 38 anos. Ela morre pouco depois. Os historiadores da corte relatam que Shah Jahan se recusou a falar com qualquer pessoa durante vários dias e que sua barba tornou-se branca da noite para o dia. Shah Jahan, devastado por sua perda, considera até desistir do trono. Mas isso não aconteceu, em parte pelo seu senso de responsabilidade. Seu herdeiro na época seria seu filho mais velho, Dara Shukov, que tinha apenas 15 ou 16 anos. Em seu retorno a Agra, Shah Jahan escolhe um local permanente para o repouso eterno de sua amada Mumtaz. É um mausoléu extraordinário. É uma obra de arte arquitetônica famosa por sua simetria. O historiador arquitetônico George Michel escreveu muito sobre a arte e a arquitetura indianas. A simetria do Taj é algo extremamente controlado, porque as proporções matemáticas são os elementos da arquitetura e também o projeto de Deus. Na visão islâmica, a matemática é a base da perfeição. Para representar a forma divina da perfeição, o arquiteto usa formas perfeitas para criá-la. Os projetistas do Taj Mahal constroem o complexo, usando um sistema de rede guiado pelos princípios geométricos da arte e arquitetura islâmicas. Existe uma geometria que se repete indefinidamente e por isso a própria estrutura parece projetar-se matematicamente. Quadrados e polígonos são usados para chegar à perfeição. O objetivo parece ser criar uma linha central que corta o complexo em torno da qual a estrutura é simétrica. É o chamado conceito de centralidade. Em torno do prédio há 4 minaretes, cada qual com 43 metros de altura. Há um grande jardim, com numerosas árvores frutíferas, plantas exóticas e fontes. Você nunca verá um túmulo mogol monumental sem estar associado a um jardim. Há uma forte ligação desses locais com os jardins do paraíso. O Charbagh, ou jardim, é uma parte integral do projeto do túmulo mogol. O desenho geométrico do Taj Mahal se estende até os jardins, que são divididos em 4 por canais que se encontram em um lago, no centro. Eles representam os 4 rios do paraíso. O Jardim do Taj é uma visão da eternidade e do paraíso. E isso é muito islâmico. Isso faz parte de uma tradição de longa data da água fluindo em uma paisagem muito seca e árida. Juntos, a construção e os jardins são perfeitamente simétricos, com Mumtaz sepultada na linha do centro. O Taj Mahal e o portão para o complexo de jardins formam as 2 extremidades desse acesso norte-sul. Depois temos a simetria bilateral com os lados opostos e as estruturas correspondentes. Por exemplo, temos a mesquita de um lado do Taj Mahal e a casa de hóspedes do outro lado, e que, apesar de servir a uma função diferente, é construída para espelhar a mesquita, e assim a simetria é mantida por todo o complexo. Mas tão pouco é escrito sobre a construção do Taj que a identidade de seu arquiteto permanece um dos maiores mistérios do monumento. Foi convencionado no período mogol que um prédio seria associado ao cliente e não ao indivíduo que, na verdade, o construíra. Uma alegação foi feita em 1640 por um clérigo português que o arquiteto fora um ourives veneziano, Jerônimo Veroneo. Não há um fundamento seguro. Foi um comentário feito pelo padre Sebastian Manrique, um frei agostiniano que atribuiu o projeto do prédio a Veronel, sem oferecer nenhum tipo de prova. Sebastian Manrique visitou o Taj Mahal em 1640, mas escreveu que Veroneo morreu em Lahore antes que pudesse conhecê-lo. Isso sugere que Manrique meramente repetiu algum boato.
Não há menção nas fontes mogóis ou europeias que atribuam a Jerônimo Veroneo o projeto dessa construção. É improvável que ele tenha sido o arquiteto. A figura mais provável de ser o arquiteto principal é Ustad Ahmed Lahouri. Sabemos que ele foi um arquiteto do Red Fort em Delhi e seu filho escreveu que ele foi também o arquiteto do Taj Mahal. Um elemento estrutural incorporado ao projeto do Taj Mahal também aponta Lahouri como o arquiteto. Uma análise dos 4 minaretes na década de 1980 revela que cada um deles é construído para se inclinar levemente para fora da estrutura principal. Dizem que assim foi feito para o caso de terremotos na região. O engenheiro civil Ed McCann explica. Isso seria uma preocupação para as pessoas que projetaram e construíram esse grande monumento. Portanto, é possível que tenham pensado em que se inclinassem levemente os minaretes, eles cairiam para frente se o solo tremesse. O problema é, Agra raramente tem terremotos. Uma investigação mais profunda do possível arquiteto revela o motivo pelo qual uma edificação em uma zona de baixo risco de terremotos é construída para suportar tremores. Seu sobrenome, Lahouri, sugere que é originário de outro lugar. Naquela época era comum que o lugar de origem das pessoas fosse adicionado ao seu nome. Então sabemos que Ustad Ahmad Lahouri potencialmente seria de Lahore. Lahore situa-se hoje no Paquistão moderno, em uma área conhecida por fortes terremotos. Dada a sua experiência, Lahouri deve ter juntado elementos à prova de terremotos no projeto de seus minaretes. Um grande terremoto em 1505, centralizado no noroeste do Nepal, a 500 quilômetros de Agra, causou tremores lá. Lahouri pode então ter sido o arquiteto. Ao norte do Taj Mahal estende-se o rio Yamuna. O rio é como uma estrada que corta a cidade, assim como o rio Tamisa corta a Londres dos Tudor. É o modo mais fácil de circular. E os principais membros da corte tinham um rio com jardins em quaisquer de suas margens. Dava para ver o Taj Mahal como o último da linha e a maior e mais magnífica dessas propriedades, digamos. Não apenas parte dessa bela propriedade indiana, o rio também tem um propósito prático. A água irriga os jardins e alimenta os canais tão vitais para essa visão do paraíso. O professor John Fritz é arqueólogo e trabalhou no sítio do Taj Mahal. A água era alimentada pela gravidade e os mogóis eram muito inteligentes no tocante a suprir com água seus palácios e complexos tumulares. O Taj Mahal tinha um sistema enorme de recolhimentos de água. Mas a construção de um monumento tão grandioso não teria sido fácil nas margens de um rio. Vez por outra, quando chove muito, o rio transborda, levando material arenoso do fundo. E ao construir em sua margem, existe a chance de ruir tudo. É um grande desafio de engenharia, um projeto dessas proporções. Ciente das dificuldades de construir tão perto da margem, a equipe trabalhando no Taj Mahal usa uma forma engenhosa de sustentar a estrutura. Se descermos até os pintos, veremos ali centenas e centenas de caixotões, que são uma espécie de fundação profunda, passando pelo material mole dos rios, chegando ao leito de pedra, que é sólido, e as fundações não desabam. O material fica ali e mesmo se o restante for levado pelas águas, ele é sólido e a edificação se sustém. A maior parte do que sabemos do Taj vem das crônicas mogóis chamadas Upanishads. Mas nada está escrito aqui ou em outro lugar já descoberto, o que sugere que os construtores foram maltratados. Seja quem for que construiu o mausoléu, usou material tradicional de construção mogol, de pedreiras locais. O Taj parece ter sido feito inteiramente de mármore, mas não é.
Na verdade, é feito de grandes pedaços de arenito usado para formar muros ou revestimento externo de muros. Literalmente centenas de milhares de tijolos de argila e no exterior usaram mármore. Os primeiros túmulos mogóis, tais como o do avô de Shah Jahan, Akbar, revelam quão grandioso é o Taj Mahal comparado com seus predecessores. Há uma hierarquia de materiais usada nas construções mogóis, e o mármore branco era guardado para dar ênfase à estrutura ou para a parte mais importante dela. O túmulo de Akbar, por exemplo, seu nível superior é inteiramente de mármore branco. O revestimento de mármore geralmente só era usado para realces, mas no caso do Taj Mahal, Shah quis toda a estrutura coberta. E a decoração extravagante não termina aqui. Por todo o mausoléu, uma forma de arte decorativa chamada pietradura enfeita o mármore branco. A decoração Pietra Dura do Taj Mahal é particularmente famosa. A decoração floral, os entalhes de flores, são absolutamente lindos. Apesar da atenção aos detalhes, 18 anos apenas de começada a construção, o complexo do Taj está terminado. Desde o início, ele foi feito para impressionar. As edificações dos mogóis sempre foram fortemente associadas às pessoas que as construíram e constituíam um monumento ao governo de alguém. O Taj não servia apenas como expressão do amor de Shah Jahan por sua esposa, mas como expressão de seu reino e da importância de seu legado. Mas a história de amor entre Shah Jahan e Mumtaz Mahal se rivaliza com qualquer outra significância que a edificação tenha. Seja qual for o simbolismo, pouco se discute que o Taj Mahal seja o maior exemplo de arquitetura indo-islâmica. Entretanto, se o monumento pretendia ser único, é algo que tem sido questionado desde que foi terminado. Um dos maiores mitos sobre o Taj Mahal diz que o que você vê representa só a metade do projeto. Do outro lado do rio Yamuna existem ruínas intrigantes feitas de tijolos semelhantes àqueles usados para construir o Taj Mahal. Elas sugerem que o imperador pode ter planejado uma peça final e espetacular de simetria. Um segundo mausoléu. A semente da ideia consta dos relatos de um francês, Jean-Baptiste Tavernier, que viajava pela Índia comercializando joias na época. Ele diz que o imperador pretendia construir seu próprio túmulo do outro lado do rio. Como Tavernier tinha bons conhecimentos sobre os eventos políticos da Índia, na época ele parecia uma fonte confiável. Com o passar dos anos, a história de um segundo mausoléu se tornou a lenda do Taj Negro. Esse Taj, que não tinha cor, ganhou uma cor, tornou-se negro. E o porquê disso ninguém sabe. Mas a ideia de um Taj Mahal negro invadiu a imaginação de todos. A história do Taj Negro espalhou-se tanto que uma equipe de arqueólogos indianos e americanos decidiu investigar. John Fritz estava na equipe. As escavações nas quais me envolvi no Taj Mahal fizeram parte de uma sequência delas que começaram na década de 1970, quando a pesquisa arqueológica na Índia se incumbiu de encontrar os remanescentes desse Taj, que supostamente fora iniciado por Shah Jahan. A equipe fez uma série de escavações durante vários anos e descobriu o que restou de algumas estruturas pequenas. No início da década de 1990, eles encontraram os restos de estruturas que desabaram, todas elas construídas com peças arquitetônicas de Shah Jahan. Isto não era o que restou de um segundo mausoléu, mas de um complexo de jardins. Eles encontraram os remanescentes de um lago octagonal e de alguns pavilhões que indicavam que, de fato, a área tinha um jardim e não fundações para outro mausoléu. Eram os remanescentes de um Mehtab Bagh, um jardim à luz da lua.
A intenção era ser um jardim do prazer, um jardim ao qual as pessoas fossem ao crepúsculo e nas primeiras horas da noite. Seria um lugar onde Shah e sua corte iriam relaxar após o calor do dia. A largura do Metabá, marcada por duas torres octogonais, se alinha precisamente com a largura do terraço e jardim do Taj, que também tinha torres. Isso não foi por acidente. O rio corria entre as obras como se o complexo do Taj se estendesse ao longo dele. Com os canais dividindo os jardins em 4, o Mehtap Bagh reflete os jardins originais do Taj Mahal perfeitamente, proporcionando simetria ainda maior. Ele sugere que o Mehtap Bagh sempre foi considerado uma parte integral do projeto de Shah Jahan. E talvez o mito de um segundo Taj não seja inteiramente sem credibilidade. A piscina era enorme, tinha 35 metros de largura. Quando a corte se reunia no pavilhão, no lado norte do lago, ao crepúsculo ou sob a lua cheia, ao olhar para o Taj erguendo-se sobre o muro, via-se também seu reflexo no lago. Parecendo haver um par de Tajes. Certamente havia o Taj real, mas também um Taj cintilante que se via na água. O Jardim da Lua e o lago completam o complexo do Taj Mahal. É uma imagem de perfeição através da simetria. Mas essa perfeição ficaria sem equilíbrio com a morte de Shah Jahan. Em 1657, Shah Jahan cai doente e perde o poder. Seus 4 filhos disputam o trono. No decorrer de um ano, Aurangzeb, o terceiro filho de Jahan, assume o poder e aprisiona o pai. Seu único consolo é ter a filha mais velha, Jahanara, fazendo-lhe companhia. 8 anos depois, o imperador morre. Seu funeral foi de responsabilidade de sua filha favorita, Jahanara, e parece ter sido decisão dela sepultá-lo ao lado da mãe, no Taj Mahal. Shah Jahan jaz ao lado de sua esposa, mas fora do centro da linha do Taj Mahal, destruindo a imagem de perfeição que ele tanto lutou para conseguir. O Taj Mahal originalmente deveria abrigar apenas o corpo de Mumtaz Mahal, razão por que ela ficou completamente centrada na estrutura. Não há registros de que Shah quisesse ser sepultado ali, ou se sua filha desobedeceu sua vontade. É muito difícil responder à pergunta sobre as intenções de Shah Jahan quanto ao seu próprio funeral por causa da Guerra Civil Mogol. Fossem quais fossem suas intenções, elas não foram registradas. Podem ter mudado no decorrer do tempo. Talvez fosse a ignorância que a levou a colocar o corpo do pai ao lado do da mãe. Ou talvez, sabendo da devoção dele à esposa morta, Janahara quis ver os dois juntos finalmente. No interior de mármore branco e frio do Taj Mahal, jazem 2 dos mais devotados amantes da história, unidos na morte. Versão Marshmallow São Paulo.